Vamos lá? Vamos ver se a gente consegue. No meio do perceba. No meio do perceba, né? O jogo tava duro aqui, cara. Vamos tentar, né? Se a gente não conseguir, a gente tenta amanhã. Beleza? Tá todo mundo aí na área? Como é que tá isso? Tá lento? Não quer deixar, né? Agora que o jogo tá ficando duro. Veja, né? Vamos lá então. Tá na área? Bem, vamos lá. Então, a pergunta que se faz é o seguinte, né? A necessidade da instauração de um inquérito policial, né? Eu falava, ou de uma investigação administrativa, ou de uma instauração de um inquérito civil, ou de uma propositura de uma ação de improbidade administrativa. Veja que quando eu falo da falsa comunicação de crime, não há necessidade. Não há necessidade, basta provocar uma ação por parte da autoridade. Aí eu dei um exemplo, o Tício, né, foi levar um fato com uma roupagem criminosa, veja que ele sabe que não existe a autoridade policial, e o delegado falou: ó, Tício, não, vamos mandar registrar a ocorrência, vamos registrar a ocorrência aí. Já manda ali o agente registrar a ocorrência. Olha, o delegado adotando uma providência, né? Veja, basta essa adoção da providência. Bacana, e a gente vai falar mais à frente. Mas eu vou te chamar no PC e vou dizer o seguinte: se o Tício leva a um fato que não existiu, né? Veja, um crime que não existiu, veja, ele não imputa esse fato a ninguém, né? Um crime que não existiu, ele leva esse fato à autoridade policial e o delegado, por exemplo, não adota qualquer providência por circunstâncias alheias à vontade do Tício, eu teria aí a tentativa. Deu para entender isso? Bacana, deu para entender? Legal? Como é que tá aí? Tá travando? Tá cortando? E aí? Dá para seguir ou não? Me dá uma mensagem se dá para seguir. Senão a gente vai deixar para amanhã. Normal, né? Beleza, então. Bacana. Bacana. Isso. E aí eu falava que o prejuízo, né? Veja, uma presunção absoluta de prejuízo, né? Veja, uma presunção absoluta, iure et de iure, né? Presunção absoluta. Então, por razão de política criminal, veja, há necessidade de dar uma roupagem criminosa a esse tipo de conduta, né? Seja todo um gasto, né? Veja, com um acionamento da máquina pública, não é isso? Então, a presunção aí é absoluta do prejuízo. Então, esse é o motivo pelo qual você tem esse revestimento, né? Essa roupagem criminosa desse tipo de conduta. Qual é o bem jurídico tutelado quando eu falo de falsa comunicação de crime? Veja que o bem jurídico tutelado, olha, eu estou protegendo quem? A administração da justiça. Não é isso? A administração da justiça. Olha aí, há uma perda de tempo, né? Com a polícia investigando, por exemplo, um fato que, perceba bem, eu digo, um fato que não existe, um fato imaginário por parte do agente, né? Gasta-se aí dinheiro, né, nessa investigação, há todo um prejuízo para a administração pública. Bem, quando eu falo de objeto material desse delito, eu tenho que chamar no perceba. Veja que o objeto material desse delito, ele recai aonde? Na ação da autoridade, né? O objeto material recai na ação da autoridade que foi ilegalmente, né, provocada para adotar uma conduta. Ou seja, foi ilegalmente provocada, né? Foi induzida a erro. Não é isso? Então, o objeto material ele recai na ação da autoridade. Aí, o guerreiro já estava avançando, né? Eu falo para ele, olha, eu te chamo no percebe, digo, quando a gente faz essa aula, né? A gente faz uma aula pesada, né? Faz uma aula pesada. Vocês estão na área aí, sim ou não? Ou tá caindo esse negócio? Vocês estão na área, sim ou não? Estão aí na área? Não sei se estão me recebendo aí. Né? Travando um pouquinho aqui. Hoje está ruim. Vamos tentar. Tá, vamos lá. Vamos lá. Isso. Vamos lá então. A gente vai avançar um pouco. Qualquer coisa eu vou retornar esse assunto amanhã. Beleza? Porque quando fica assim, fica complicado.
Vamos lá então. Quem é essa autoridade? Será que... Professor, olha só um exemplo. Fala aí. O Tício chegou, viu uma viatura da polícia. E aí ele falou para os policiais militares, professor, que ele tinha sido vítima de furto. E ainda disse que os autores teriam corrido para um determinado local. Há uma falsa comunicação de crime, professor? Eu vou te chamar no Perceba. Eu vou te chamar no Perceba porque a doutrina majoritária entende que a autoridade é quem tem, veja, adoção de providências, né? Uma ação da autoridade. A autoridade é uma ação de que? De investigar o fato. Então, perceba, policial militar não enquadra-se aqui na visualização do conceito de autoridade quando fala da falsa comunicação de crime. Se ele informa, se ele comunica à polícia militar um fato que não existiu, os policiais realizaram diligências, não acharam nada, tá certo? Veja, não há que se falar na falsa comunicação de crime consumada. Professor, mas aí eu adotou uma providência sim, mas veja, quando ele fala provocar uma ação da autoridade, ele fala provocar uma ação investigativa. Leia-se nesse sentido. Entenderam ou não? Então, quem seria essa autoridade? Por exemplo, membro do Ministério Público, delegado de polícia, né, que tem atribuição para investigar. Eu tenho doutrina que aponta que, inclusive, o auditor da Receita, por exemplo, também se enquadraria aqui. Tem doutrina apontando nesse sentido também, beleza? Mas veja, como bem leciona o professor Fabrício Mirabete, né? Saudoso Fabrício Mirabete. Ele mencionava, os policiais militares não entram dentro desse conceito. Por quê? Policiais militares não têm atribuição para investigar. Não é isso? Então, esses policiais militares começaram a investigar e veja como estão investigando em decorrência de uma comunicação falsa de crime, não há que se falar na materialização do delito do 340. Deu para pegar essa, né? Porque perguntaram aí, policial militares, eu falei que aqui o jogo é muito duro, né? Bacana, então, tranquilo, legal, né? Então, a doutrina majoritária nesse sentido, que o policial militar não entraria nesse conceito de autoridade aqui. Bacana, legal, né? Bacana, bacana, bacana. Veja que o crime do 340, professor, você joga duro demais. Aqui a pegada é nesse nível, né? Eu estou sumido, mas quando eu apareço aqui é para deixar o dispositivo no osso. Não é isso? Não é porque é gratuito que eu faço de qualquer jeito. Vocês já me conhecem e vocês também conhecem o procedimento. Vai convidando seus amigos. Te chamo no Perceba para dizer o seguinte. Perceba bem que o 340 trata-se de um crime de ação livre. É de uma ação livre. Veja que o agente ele pode escrever uma carta. Não é isso? Olha, ocorreu um homicídio em tal local. Né? Levando esse conhecimento da autoridade. Ele pode fazer isso oralmente, indo direto na delegacia. Ele pode, chama no Perceba e digo, inclusive, lançar a mão da denúncia anônima. E aí, vem uma outra pegadinha do examinador. Vem uma outra, que o examinador ele é mau. O examinador ele é mau, que ele vai dizer o seguinte, no delito de falsa comunicação de crime e contravenção, olha só o que ele vai falar. Aumenta-se a pena de sexta parte quando o agente se serve do anonimato ou de nome suposto. Aí você vai colocar certo. Aí você vai ganhar no meio da cabeça. No meio da cabeça por quê? Porque você até lembra disso. Isso, passou pela sua cabeça. Você estuda civil, processo civil, constitucional, passou pela sua cabeça. Pô, eu lembro disso. Porque se o cara... Pô, eu lembro até o professor falando. Mas foi em outra live que você lembra. Mas beleza. Eu lembro o professor falando lá da questão lá do anonimato, o agente que se serve do anonimato. Tem um aumento, sim. De sexta parte da pena, sim, guerreiro. Eu lembro, esse negócio de denunciação é uma falsa comunicação de crime, alguma coisa nesse sentido. Eu estou aqui fazendo a prova, mas eu estou lembrando agora dele me chamando no Perceba e dizendo o seguinte, o examinador está apontando para você. Ele está apontando para você porque essa causa de aumento que é implementada quando a gente se serve do anonimato ou de nome suposto, se refere à denunciação caluniosa e não à falsa comunicação de crime. Se ele se utiliza do anonimato para a falsa comunicação de crime, professor, é possível? Sim, mas não aumenta a pena de sexta parte. Entendeu não? Tranquilo? Entendeu? Ele vai pegar
ele vai pegar, vai lá no 339. Aí você tem que, aí tá aprendendo como você fica maldoso? Tu tem que estudar com maldade, filho. Aí você vai lá no 339, coloca uma seta, pô. Coloca uma seta lá no parágrafo primeiro. Coloca uma seta, fala assim, olha, ele vai tentar mandar uma pegadinha. Ele vai jogar essa causa de aumento lá na comunicação falsa de crime para tentar me derrubar. Mas eu já colei aqui, eu já colocou um perceba. E eu tenho que ficar ligado. Tranquilo, bacana, entenderam? Então, cuidado. Duas situações que ele pode te pegar. A primeira, jogar a causa de diminuição quando for contravenção, não entra na falsa comunicação de crime. Entra aqui na denunciação caluniosa. E a segunda, ele querer jogar a causa de aumento de sexta parte quando a gente se utiliza do anonimato. Bem, é possível a utilização do anonimato para a prática da falsa comunicação de crime? Sim, mas não seja a causa de aumento, como ocorre lá na denunciação caluniosa. Isso. Entenderam ou não o que o examinador pode fazer com você? Ele aproveita que os tipos penais, né, causam um pouco de confusão na sua cabeça, né? Falsa comunicação de crime, denunciação caluniosa, né? Ele aproveita e sabe que tem a causa de aumento e a causa de diminuição, te chama no percebe e joga lá. Aí você vai colocar uma seta aqui que você não é bobo. Por quê? Porque direito é igual água. Você estuda de manhã, de tarde, você não lembra de nada. Você acha que eu estou aqui com as minhas anotações por quê? Para eu não me perder. Tá certo? Tá aqui, os apontamentos. Bacana? Ser humano. Não tem como, né? Você vai lembrar de tudo. Então, você tem que estudar maceteado. Porque quando aparecer a pegadinha, você fala, opa, aqui não, filho. Opa, olha só, aqui não. Lembra o professor falando isso. Entendeu? Não. E não corre não. Não corre não, que a internet está segurando. Tem muita coisa aqui. Então, veja. Trata-se de um crime de ação livre, né? Então ele pode, eu falei para vocês, oralmente, ele pode, veja, por escrito, né? Ele pode realizar uma denúncia anônima. Quando realiza uma denúncia anônima, veja, não há que se falar na causa de aumento, que a causa de aumento é a denunciação caluniosa e não da falsa comunicação de crime. Beleza? Tranquilo? Vamos lá então. Bem, o que é essa falsa comunicação? Né? O que é essa falsa comunicação? Eu tinha falado, né? Veja, o Tício fala o seguinte, vai na delegacia e fala pro delegado, ô delegado, fala aí, Tício, olha, mataram o Mévio, ocorreu um homicídio, o Mévio foi vítima de homicídio. Ele sabe que é mentira, filho. O delegado é mesmo, caramba, vamos adotar as providências. Perícia, para o local onde foi o fato, foi lá na casa dele. Bacana, vamos correr, tal. Olha o delegado adotando providências. Eu te chamo no PC e falo, olha, o Tício sabia que o Mévio estava no trabalho. E ele foi lá e comunicou um fato. Entendeu? Veja, um fato inexistente. Né? Falaram, ó, mataram o Mévio. Tá lá, delegado. E o delegado adotou uma providência. Eu tenho uma comunicação falsa de crime materializada. Bacana. Ou pode ocorrer que o Tício visualiza um roubo. Ele visualizou um roubo. E lá na delegacia, ele falou o seguinte, olha, ocorreu um homicídio aí. Foi um roubo. Não teve morte ali. Né? Ou ele visualiza um roubo e chega na delegacia e fala, olha, ocorreu um estupro. Eu tenho falsa comunicação de crime também materializada. Agora, ele tem que ter o dolo, ou seja, ele sabe que não ocorreu o estupro. Ele sabe que ocorreu um roubo. Aí chega na delegacia e fala que ocorreu um estupro. Bem, eu vou te chamar no Perceba para você não fazer confusão. É claro que no dia a dia, por exemplo, diversas pessoas, né? Por exemplo, quando tem um celular furtado, chega na delegacia e fala, olha, delegado, eu fui vítima de roubo. Mas o que ocorreu? Não, veja, fui vítima de roubo. Eu estava com meu celular no bolso, quando eu virei não encontrei mais. Ele está até falando, né, um tipo diverso. Mas veja, é um fato que o delegado, né, com seu conhecimento técnico, após uma entrevista, vai verificar que, na verdade, ele quer falar que ocorreu um furto. Entenderam ou não? Então, aí você não teria uma falsa comunicação de crime. Né? Você não teria o delito de falsa comunicação de crime. Entenderam ou não? Bacana, tranquilo, porque você não tem o dolo. Ele não tem o dolo, veja, de falsear a verdade. Joguei duro, hein?
Usa isso numa discursiva. Falsear a verdade. Né? Falsear a verdade. É um crime de catálogo? Como assim, né? Acho que não é meu seguidor não, hein? Joga duro, hein? Né? Crime de catálogo lá na interceptação telefônica. A gente está aqui falando da falsa comunicação de crime. Não está jogando duro não, hein? Vem pra cá. Deu para entender isso que eu falei agora? Deu para entender? Ele acha que foi um roubo. Ele fala roubo. Mas na verdade foi um furto. Então é diferente se o cara viu, visualizou, ó, isso aqui é um estupro. Chega lá, ó, aconteceu um roubo ali. Nada a ver. E ele tem a intenção de passar um fato falso para a autoridade policial. Bacana? Policial. Tá, vem aqui agora. Professor, o jogo tá duro demais. E quando o agente comunica um fato falso na delegacia para encobrir um delito que ele praticou? Te chamo, não perceba. Olha só o que aconteceu. O Tício foi até a delegacia, né, para dizer o seguinte. Ele fala assim, olha, o delegado, eu fui vítima de tentativa de latrocínio e o médico que estava comigo foi vítima de latrocínio. Contou esse fato. E realmente ocorreu o resultado morte do MEV. Ele chega na delegacia e fala que foi vítima de latrocínio, né? De tentativa de latrocínio e o MEV, latrocínio consumado. Perceba que ele cria esse fato de latrocínio consumado, perceba, ou tentativa de latrocínio, para encobrir o homicídio que realmente ele praticou. Deu para entender essa? Deu para entender essa? Você tá ligado, guerreiro? Você pegou esse contexto que eu expliquei agora? Será que eu tenho falsa comunicação de crime e homicídio? E aí? Ou essa invenção, né, do latrocínio para encobrir o homicídio estaria abarcado pela ampla defesa? E, né, ele não é obrigado a falar a verdade. Então ele vai mentir para ocultar sua autoria no homicídio. Jogo pesado. Aqui é Zuc, né? Some quando volta é pesado. Aqui não é para ficar de simplicidade não, irmão. Aqui o jogo é duro demais. Eu tenho duas correntes. Eu tenho uma primeira corrente entendendo que vai responder pelo homicídio e pela falsa comunicação de crime. Primeira corrente, concurso material de crimes, homicídio e falsa comunicação de crimes. Beleza? Tranquilo, né? Homicídio e falsa comunicação de crime. Tranquilo. Eu tenho uma segunda corrente entendendo que ele responde só pelo homicídio. Só pelo homicídio por quê? Porque, perceba, quando ele falseou a verdade, falou, né, eu fui vítima de tentativa de latrocínio, e o Tício, olha só, acabou sendo vítima de latrocínio consumado, né, morreu e tal. Quando ele fala que ele foi vítima de tentativa de latrocínio, fala que o Tício foi vítima de latrocínio consumado, veja que esse fato não existiu. Ele está fazendo isso para acobertar a autoria do homicídio. Ou seja, ele está utilizando-se da ampla defesa. Ele pode mentir. Entenderam ou não? Então, para uma segunda corrente, responderia apenas pelo homicídio e não pela falsa comunicação de crime, porque a falsa comunicação de crime estaria abarcada pela ampla defesa. Chama, não perceba, numa prova oral dessa, filho. E fala assim, me respeita, né? Me respeita que aqui é Adelante Focado, aqui estuda duas correntes. Entendeu? O examinador vai olhar para você e vai falar, você está jogando duro demais, meu filho. Joga no Zucderno, eu quero esse Zucderno bem parrudão, né? E não corre não, que acabou não. Beleza? Não corre. Legal, respira. Aqui tem 20 minutos, eu acho que eu puxei mais 10, tem 30 minutos. Tu tá querendo correr, né? Calma. Olha, a síndrome da mulher Potifar. Veja, se ele atribui o fato a uma pessoa, eu tenho denunciação caluniosa e não falsa comunicação de crime. É o que eu já falei. Falsa comunicação de crime, ele não pode atribuir esse a uma pessoa determinada. Porque se ele atribui esse fato a uma pessoa determinada, eu tenho denunciação caluniosa. Quando eu falo da síndrome da mulher de Potifar, por exemplo, é aquela mulher que atribui, né, um fato a uma pessoa que ela sabe inocente, um fato criminoso. Fala, olha, o Tício, meu ex-namorado, eu não quero mais voltar para ele. Ela inventa um fato e fala que ele praticou atos sexuais com ela, não é isso? Eu tenho aí a denominada síndrome da mulher de Potifar, né? E aí eu explico
porquê desse nome, não é isso? Bacana. Vocês estão na área aí ou travou isso de novo? Travou de novo. Travou aí. Travou, né? Rapaz, eles não estão querendo deixar a gente jogar duro aqui hoje. Vocês estão na área aí não, né? Ah, vamos tentar acabar pelo